E aí, tudo bem? Tá no ar mais um episódio do Eurocomics, este canal do YouTube que fala de verdade sobre quadrinho europeu. Aqui a gente traz as BDs, né, as HQs francesas e belgas, justamente para mostrar a você, leitor, né, a importância e o tamanho desse mercado franco-belga de quadrinhos que é bastante desconhecido, né, pelos brasileiros. E a gente andou cobrindo também a 47ª edição do Festival Internacional de Quadrinhos de Angoulême com as sensacionais reportagens do nosso correspondente internacional Bruno Porto. E no meio disso tudo, né, a gente tenta ler uma BD aqui, uma BD ali. Por exemplo, a gente tem aqui, né, o Vale dos Imortais, que a gente traz aqui em duas versões de capa diferentes, do Theo Berseric, do Peter Van Dongen e do Yves Saint, uma edição da ASA de Portugal, baseada na obra de Edgar Pierre Jacobs. A gente tem também aqui, olha, o Undertaker, o Devorador de Ouro, de Ralph Mayer, Caroline Delaby e Xavier Dorisson. Olha só que legal. E estamos tentando ler aqui o Jean Pistolet, que é um precursor, um herói que veio antes do Asterix, né? De Goscinny e Uderzo. Mas vamos voltar aqui, né, ao nosso festival de Angoulême. A gente vai trazer hoje uma matéria com o desenhista brasileiro André Valente, ele que já andou publicando pela Fluide Glacial. O Bruno Porto vai explicar melhor. Os dois bateram um papo muito legal. Inclusive, esta entrevista ela é bastante enriquecedora para todo mundo que é autor de quadrinho e quer botar o seu trabalho lá fora, na Europa. Então preste atenção, porque você vai aprender muito, muito com esta entrevista do Bruno Porto com o André Valente, que inclusive foi o nosso entrevistador do Émile Bravot, também durante o Festival de Angoulême, na França. Vamos ver? Bom dia, PH. Eu estou indo para a Maison des Auteurs para encontrar o André Valente, o quadrinista de Florianópolis, mas que passou boa parte da vida dele morando em Brasília, que já está aqui na França há alguns anos e vai lançar uma série nova pela Dupuis, agora em julho. E aí a gente vai bater um papo com ele sobre isso e sobre, enfim, o que um quadrinista que quer entrar em contato com editoras pode tentar fazer aqui, ligado ao festival. Estamos chegando ali, ele falou que está chegando daqui a pouco. Obrigado por ter recebido a gente aqui. A gente está na Maison des Auteurs. O que te trouxe para cá há 4 anos atrás, aqui para a França? Um aviãozinho recortado do PH. Você se mudou para cá quando? Em 2016. E você veio fazer o quê? Eu vim fazer um mestrado no EESE, um mestrado em quadrinhos, que é um dos poucos e raros mestrados em quadrinhos do mundo. E hoje você terminou o mestrado. Qual foi a sua dissertação? A minha dissertação foi sobre a transposição de estruturas narrativas que a gente encontra em músicas e cânones musicais e fugas, e essa transposição para os quadrinhos. Tá. Principalmente no trabalho de Bach, Sebastian Bach. Mostra pra gente. Essa é uma versão em rascunho. Que eu fiz. O cânone mais famoso é o Frère Jacques, aquela cantiga famosa. Então, para um cânone acontecer, ele precisa repetir a mesma melodia, uma sobre a outra, para criar uma nova música. Então, eu tentei transformar o Frère Jacques em quadrinhos
Então a ideia é como que a gente decupa uma canção e como que a gente faz com que a ideia de sobrepor várias vozes de uma canção pode ser usada numa história em quadrinhos e ainda fazer sentido, que é o mais complicado, que é o maior desafio dessa proposta. E o que é sintopia? Sintopia, esse daqui é uma outra pesquisa que eu fiz, que é sobre a simultaneidade e pesquisa sobre o tempo nos quadrinhos. Existem várias formas de fazer com que mais de uma coisa aconteça ao mesmo tempo numa história em quadrinhos. Desde o texto que diz enquanto isso, até colocar várias coisas que acontecem na mesma página ao mesmo tempo. Então, desde RG e essa gente toda trabalha com tudo isso, mas eu encontrei uma estrutura narrativa, que são quando mais de uma coisa acontecem em tempos diferentes no mesmo lugar. E a gente pode mostrar todas essas coisas no mesmo cenário. E como isso não tinha nome, a gente tem nome para duas coisas acontecendo ao mesmo tempo, sincronia. Uhum. Mas não existe um nome para duas coisas acontecendo no mesmo lugar em tempos diferentes. Então, eu, com a ajuda da Maria Clara Carneiro e o Lielson Zene, a gente chegou no termo sintopia, que é o que o Frank King, por exemplo, faz no Gasolinella, e tem um italiano muito louco, Gianni De Luca, que faz obras do Shakespeare todas com o mesmo cenário. Aquele livro, o Here, o Aqui. Sim, o Aqui é uma versão ainda mais elaborada desse tipo de ideia, porque a gente tem as 3 dimensões, a profundidade, altura, e aí a gente tem uma outra dimensão, que é o tempo, que fica sobrepondo um pedaço em cima do outro, numa sobreposição temporal. É o mais perto que a gente vai chegar numa visão quadridimensional, se a gente tomar o tempo como uma parte. Eu falo bastante do Maguire na minha tese, faço até um grafiquinho. Realmente essa ideia de que a gente tem um lugar que pode mudar com o tempo e não existe uma palavra para isso, porque a gente não considera isso como uma possibilidade. Ou não considerava até esses exemplos mesmo. Até eu aparecer. Não. Até o Maguire aparecer em 90... 90 não. O primeiro Here é de 89. 89. A história do Here é que o Paul Karazik fala que ele mostrou o Windows pela primeira vez para o Maguire e mostrava a janelinha em cima da outra. E o Maguire... Ah, entendi! E a ideia dele foi fazer o Here, que é como se fosse as janelinhas sobrepondo, cada uma com um tempo uma janelinha diferente. de tempo. E nesse trabalho que você está produzindo agora para Dupuy, também tem a ver com o tempo. Sim, eu estou fazendo uma série chamada Colloques du Temps para Dupuy. Dupuy é a editora do Spirou e tudo mais, e eles estão tentando uma nova frente, que é uma frente digital. Eles têm um site que se chama Webtoon Factory, que eles utilizam novos autores para fazer uma investigação do formato digital de quadrinhos. Uhum. Então, basicamente, ao invés de tratar da página que vira, a gente tem que explorar, a gente é convidado a explorar o scroll vertical. O tempo que se passa à medida que a gente vai descendo, vai passando uma imagem com o dedo no celular ou então na tela do computador. Então, nesse novo suporte, você esquece o conceito de página. Para o detrimento da possível adaptação dessa história em álbum, eventualmente, eu fiz questão de esquecer o conceito de página. O que eu fiz foi pensar numa coluna que não acaba nunca. A queda do personagem que nunca acaba. Então a gente continua tendo o quadro, né, o quadrinho a quadrinho. Sim. Mas você não vira a página. Como o quadrinho a quadrinho se revela
pouco a pouco, é como se cada quadrinho fosse a nova surpresa. Então é pensar um pouquinho diferente. Esse é um croquis de uma história que eu penso, ao invés de pensar a página que vira, eu penso a coluna que continua e continua e continua e continua. E eu já concebo as histórias pensando nesse tipo de formato. Aí, eventualmente, eu acabo fazendo a arte final, que são todos esses originais que eu tenho aqui. Você desenha na mão e Sim. você arte finaliza na mão também, Sim. faz arte final na mão, mas a pintura é digital. A pintura é digital. A pintura eu tenho uma assistente de cor genial, se chama Alice Prina. Acontece que ela é minha esposa, mas ela é genial mesmo sem ser minha esposa. Eu conheço o trabalho dela e não é rasgação de seda, não. Vocês podem ver aqui que as cores são muito boas. É muito trabalho que eu tenho que fazer. Eu tenho que fazer 24 episódios dessa série para um lançamento em julho. Julho de 2020, como é que ela vai ser publicada? Ela vai ser publicada semanalmente a partir de julho de 2020 no site. Os primeiros 3 episódios vão ser grátis e pagando uma mensalidade você pode ver os outros. Eventualmente, pode acontecer de aparecer um álbum, ou mais de um álbum, mas aí a gente ainda não acertou como que vai ser a transposição desse webcomic em álbum. Geralmente é o contrário. Eles já publicam, né, álbuns baseados nessas web séries. Sim, a Dupuis é uma estrutura tão grande que tem tantas frentes que é difícil saber o que começa onde e o que acaba influenciando o quê. Desde da revista do Spirou, Revista Spirou, que a cada edição mostra um pedacinho de um álbum que você pode comprar completo, até o próprio site Webtoon, que faz propaganda de histórias que acabam sendo publicadas em álbum e vendendo na livraria. Também é possível fazer alguma história que sai no Webtoon, vai parar no Spirou. No Spirou impresso. Do Spirou impresso vai parar no álbum e do contrário. Entendi. Então é uma estrutura enorme com várias frentes, assim. E existem editores específicos, quer dizer, você tem um editor da Spirou Revista e você tem editores das séries web. Das séries Webtoon, é. Tá. Quem é o seu editor? O meu editor é o Julien Louis, que ele foi editor da revista Spirou. Entendi. Aliás, ano passado, quando eles fizeram uma brincadeira entre Fluide Glacial versus Spirou, o Julien foi um editor dessa brincadeira que eles fizeram, que uma revista invadiu a outra e eles trocaram de lugares. Então é um cara que trabalha de várias formas e tem várias brincadeiras nesse tipo de formato. No, it's really interesting because Andre is a teacher. First of all, he's a teacher of drawing, and he knows a lot of things about that. And he knows how to make the series better, and he knows how to write the series. So that's what I liked, first of all. And his drawing is just perfect. It's just like emotional, you know. You see his character on the series, and you say, oh man, I just want to know what's going to happen with this character. And that's what I like. And also, we just talk about panels. He doesn't have panels. And this is what I like, because it's like a long image, a long one, but a really, really, really long one. And I do like that because you don't have blank, you don't have white, you don't have dark. And what he did really well, it's like, for example, for Screamer, the scrolling, it's really nice because you don't see the entire page of a comic book, for example. And with the scroll, you can just scroll and see, oh, wow, I'm surprised by this panel. And this is what he's doing, and he's doing really well, yes. Você mencionou a Fluide Glacial. Você publicou também na Fluide? Sim, eu fiz umas historinhas para Fluide. É meio complicado tentar compreender o humor francês, mas meu roteiro nem sempre emplaca. Mas o desenho funciona. E aí essa edição da Fluide Glacial eu fiz uma história, é uma edição especial videogame. Então eu fiz uma história
interativa que você tem que seguir os caminhos diferentes para chegar em finais diferentes e ler uma história diferente. E eu também ilustrei essa matéria, essa história do George Bernstein, que é um autor famoso aqui, que ele fez uma matéria e eu dei uma complicada na situação, porque ele mencionava épocas diferentes do mundo e como que eram os videogames em cada época. E o que eu fiz foi fazer cada ilustração no estilo da época que ele mencionava. Então, teve um trabalho de pesquisa enorme, teve um trabalho realmente de tentar fazer emular o estilo da época e eles ficaram muito satisfeitos. Eu também gostei muito de fazer o trabalho, foi muito legal. Estando aqui em Angoulême durante o festival, é possível para um quadrinista encontrar com editores? É um processo fácil para mostrar portfólio? Depende. Se você tem um contato com o editor antes, você manda um e-mail antes e você começa a preparar uma reunião para durante o festival. Se você não conhece ninguém, você tem que entrar numa fila com a pastinha debaixo do braço para mostrar o portfólio para gente diferente que trabalha trabalha em diferentes áreas, diferentes editoras. Isso acontece no pavilhão No Jovens pavilhão dos Jovens Talentos. Talentos. Também tem vários concursos que acontecem, que você pode se inscrever nesses concursos na tentativa de ganhar uma visibilidade. E também tem o bom e velho mandar um e-mail com seu trabalho, que isso funciona o ano inteiro. E isso é uma dica que o Edmond Baudouin, uma vez eu vi uma palestra dele, na qual ele dizia que o mais importante, se você quer que o seu trabalho seja conhecido, é dar um rosto para o seu trabalho. Você aparece nos eventos, você aparece para os editores, se apresenta sem ser desagradável, e os editores pouco a pouco vão te conhecendo e vão tendo uma familiaridade com você, a pessoa. E quanto mais eles gostarem de você, a pessoa, mais difícil vai ser dizer um não. Eu acho que chegar só com o portfólio debaixo do braço é meio arriscado. O ideal é falar antes, conversar antes, ter já uma conversa com algum editor por e-mail, alguma coisa assim, ao invés de simplesmente chegar na louca. Ajuda muito saber o perfil de cada editora e saber se cada editora aceitaria o seu trabalho ou não. O primeiro e-mail que eu mandei para Fluid Glacial, eles não leram meu e-mail, se perdeu entre todos os centenas de e-mails que eles recebem por dia de gente que quer trabalhar para o Fluid Glacial. Aí o segundo e-mail que eu mandei mais perto do festival, eu mandei com um desenho tão escabroso que assustou a estagiária. E ela falou, gente, vem ver, o que é isso? Meu Deus, que horror! E aí o editor falou, eu preciso conhecer esse cara. E nisso eu consegui apresentar meu trabalho, eu consegui colocar o meu pé na porta e eu consegui entrar. É necessário saber o que eles gostariam de ver. Senão você está vendendo geladeira para esquimó, você não sabe o que eles precisam, o que está sendo vendido naquela revista. Então, ter esse tipo de conhecimento do que você está vendendo e para quem você está vendendo é muito importante. Não é só chegar, eu quero fazer Batman, mas a gente não faz Batman, a gente só faz Tintin. Não combina. A gente mostrou num episódio aqui do Eurocomics a exposição que está aqui na Maison, né? o Cosmographie. Cosmographie. E o primeiro episódio dessa série da Dupuy está exposto lá. Tá exposto. Ele é um episódio que vai sair de graça no site, meio que para tentar viciar o leitor na série e querer saber o que vai acontecer depois. E, por exemplo, isso aqui já é episódio 4, é algo que você só vai poder ver se pagar. Se pagar. Se pagar. Mas eu tô com a série, eu tô fazendo a série inteira, tô fazendo até o fim. Você faz toda a série antes dela, dela ir ao ar. Dela ser publicada, dela ir pro ar. Porque quando ela começar a ir pro ar, ela vai sair um episódio por semana, o que é humanamente impossível de realmente desenhar. Produção.
Então eu estou passando boa parte de um ano fazendo isso antes mesmo da primeira publicação. Bom, boa sorte. Obrigado, vou precisar. A gente vai continuar por aqui. Abiantou. Tchau, pegar. Então é isso, gente. Valeu. Muito obrigado, Abiantou. Valeu demais, Bruno Porto. Obrigado aí pelo conteúdo dessa super entrevista do André Valente, né? Um conteúdo muito importante para você, desenhista, que quer botar o seu trabalho na Europa. Eu imagino que você deva ter aprendido muito, né? E eu queria mais uma vez agradecer ao Bruno Porto, né? Pelas gentilezas que ele mandou de Angoulême aqui pra gente. Tá aqui o porta-copos, enfim, a bolacha do Ricochet com autógrafos do Zidru e do Simon Van Lint, né? Que são os dois autores. Estão aqui também os postais e capas, na verdade foram as capas, os cartazes do Festival de Angoulême. A gente tem esse daqui, Bem Mangá, a gente tem esse daqui, muito legal, de Catherine Maurice, e esse daqui que foi feito pelo americano Charles Burns. Vocês podem reparar que tem aqui um garotinho lendo A Estrela Misteriosa. Olha só, mandou muito mais coisas aqui do Festival de Angoulême pra gente. Atenção, olha só delicadeza do nosso amigo Bruno Porto. O programa do festival, mais aqui olha só, gente, esse daqui do Charles Burns. E para fechar essa edição do Le Point do festival. Muito legal, gente. Até o próximo episódio do Eurocomics. Valeu, Bruno Porto. Tchau, tchau!